Olá pessoal, sou a Michelene Barbosa, atualmente sou analista de qualidade e processos de TI, esta aqui sou eu. E a ideia é que este vídeo seja bem prático, com algumas informações de como fazer o desenho de um processo de gerenciamento de serviços. Então, coloquei algumas informações iniciais. A ideia não é fazer rodeio, né? Coloquei algumas informações aqui no seguinte. Uma empresa ela chamada XYZ, ela precisa desenhar um processo de gestão de incidente, com base nas boas práticas de gerenciamento de serviços de TI. Então, considerando, né, esse cenário atual, né, das informações, considerando esse levantamento, né, hoje atualmente essa empresa não tem um registro de uma central de atendimento, né, não tem uma ferramenta, tudo é registrado através de uma planilha. Então, a área de suporte lá são 6 técnicos no total, 2 para atendimento por telefone, 2 de campo, um especialista genérico focado em resolver problemas mais críticos e um coordenador de atendimento. Não existe atualmente um SLA de atendimento nos chamados, um gatilho padrão, né? Ou seja, todas as solicitações podem ser presencial, pode ser por telefone, não existe um gatilho padrão. Não existe um script de atendimento ao usuário e não existe uma matriz de responsabilidade. Coloquei algumas informações para a gente começar a fazer um desenho de um processo com base nas boas práticas do mercado. Não vou comentar detalhes com relação à anotação do BPMN, né, até porque esse vídeo é mais para focar a parte de como fazer um desenho de um processo de acordo com as boas práticas do mercado. Esse primeiro vídeo vai ser bem simples, gente, só para mostrar de como é que faz um desenho inicial, né? Pode acontecer de ser simples, de ser avançado. Então, por isso que existe hoje níveis de maturidade de um processo. Então, você faz um desenho inicial, depois vai melhorando o processo, ok? Então, vamos iniciar. Vamos colocar aqui a representação de processo, as áreas que vão estar envolvidas dentro do processo. Okay? Então, vou colocar aqui na parte a representação aqui desse processo vai ser o próprio processo de gerenciamento de incidente. Então, deixa eu aumentar aqui. Processo de gerenciamento de incidente. Certo. Então, considerando que a gente não tem nenhum gatilho padrão, né, na situação atual, então vamos fazer o seguinte. Vamos ter aqui o usuário, que vai ser o solicitante. Pode ser usuário, pode ser solicitante, requisitante. Eu vou colocar aqui solicitante. Então, considerando que vai ser um chamado, o usuário ele vai abrir o chamado na central de serviço, né? Esse processo aqui, lembrando que é gerenciamento de incidente. O solicitante, né, que é o usuário, ele vai abrir o chamado. Depois que ele abre o chamado, esse chamado vai vir para a fila de N1. É o nível de atendimento inicial. Então, esse nível de atendimento inicial vai fazer o seguinte. Como ele vai ser aberto, né, pelo solicitante, pelo usuário, pode ser tanto via telefone. Vamos colocar aqui duas opções. Telefone, então vou colocar um número qualquer. Via telefone. E pode ser também, vamos utilizar aqui, GLPI. É uma ferramenta free, uma ferramenta muito conceituada, com base nas boas práticas aí do mercado. Então, vamos utilizar aí essa ferramenta. Esse é para o desenho aqui, gente. Considerando que o usuário, ele pode entrar tanto em contato por telefone,
que ele abrindo aqui o chamado por telefone, o N1 vai fazer o registrar o chamado. E se for via web, de qualquer forma, vai ser considerado neste processo que o N1 também vai fazer o registro do chamado. Sendo que esse registro é o seguinte: se for via telefone, vai coletar as seguintes informações. Esse aqui, nome do usuário, telefone, área, setor, departamento, a descrição da solicitação. Pronto. Então, se eu clicar em apresentação, vai apresentar aqui, se for via telefone, coletar as seguintes informações: nome, telefone, área, descrição da solicitação. Dependendo aqui dessa registração, chamado, registrou, mas se for via web, o que vai ser feito? Se for via web, esse é só um exemplo, tá, gente? Porque é o seguinte, pode acontecer do usuário fazer o registro via web, porém ele não saber qual é a informação de fato com relação à descrição do chamado. Pode acontecer disso aí só uma dúvida, né? Então o registro vai ser feito independente se for tanto via telefone quanto via web. Então vai registrar informações. O registro efetivo das informações vai ser feito através do nível inicial de atendimento que se chama N1, ok? Então, como o usuário ele pode fazer o registro, né, abrir o chamado, tanto via telefone quanto via web, como ele vai acessar via web, eu vou colocar aqui usuário tarefa. E o registro do chamado, como o N1 ele também acessa, eu coloco usuário tarefa. Tem uma outra atividade que é categorizar e priorizar o chamado. Esse categorizar e priorizar, não vou colocar aqui as informações de exemplo, mas eu vou colocar aqui que a gente vai ter uma tabela de priorização. Essa tabela de priorização é com base em impacto e urgência, né? O quanto foi impactado, né? Quantas áreas, ou a urgência, né? Com rápido, né? Podemos ser para poder atingir esse critério de priorização, né? Uma ligado é a eficiência e outra ligada a como foi impactado, né, a área. Então tem que categorizar e priorizar o chamado. Aí é o seguinte, a categoria, como esse processo aqui é de incidente, se for solicitações, né, vamos colocar aqui requisições. Se for requisições de serviços, aí ele vai entrar no subprocesso de requisição de serviço, certo? Aqui tem um gateway, aqui é o aumento, aqui vai ser uma decisão. Isso aqui se for solicitação de serviços. Se caso for solicitação de serviço, vai entrar no processo aqui de requisição de serviço.
Em caso de incidente, vai continuar aqui o N1, certo? Fazendo o diagnóstico inicial. Esse diagnóstico eu vou colocar, esse categorizar e priorizar também vou colocar como tarefa, como usuário tarefa. Por quê? Vamos lá, fazer uma revisão. O solicitante, ele entra em contato com a central de serviços, ele vai abrir, né, o chamado, tanto via telefone quanto via web. O N1 vai registrar as informações do chamado e depois vai fazer a categoria e priorização do incidente. A categoria, ou ele pode ser um incidente, ou ele pode ser uma requisição. Se ele for um incidente, aí ele vai seguir o critério de catálogo de serviços com relação aos incidentes. Se for solicitação de serviço, ele entra no processo de requisição de serviços. Eu coloquei aqui uma tabela de priorização que vai ser com base em impacto e urgência, mas a gente não vai entrar em critério não, tá, gente? Isso aqui é mais básico para poder mostrar como é que faz um desenho. Então aqui, se não for solicitação de serviço, vai ter o diagnóstico inicial. Então, diagnóstico, posso colocar aqui, diagnóstico inicial. Não, diagnosticar. Diagnosticar. Aqui vai ser o diagnóstico inicial. Após esse diagnóstico, se for elegível, para o N1, elegível, vou colocar aqui elegível N1. Se for elegível N1, ele vai aplicar a solução, que de acordo com esse diagnóstico que ele fez inicialmente, ele viu que é elegível para ele resolver. Então, ele vai aplicar a solução. Depois de aplicar, vai registrar a solução no chamado. Posso colocar aqui, como ele é N1, posso colocar aqui validar com o usuário. Colocar aqui com o solicitante. Então, o solicitante ele vai validar de fato. Validar o chamado. Aqui é solicitar validação. Este solicitar validação pode ser tanto via script, pode ser automático. A gente pode colocar automático. Então, quando o chamado ele for registrado, né, a solução lá no chamado com relação ao incidente, quando ele deu a solução de contorno, então a ferramenta vai enviar automaticamente um e-mail. Posso colocar aqui uma comunicação que vai ser enviado via e-mail. Essa comunicação aqui pode ser considerado via e-mail, telefone, isso aqui é forma de comunicação. Então aqui eu vou lançar o evento. Enviar solicitação de validação. Então aqui ele vai receber solicitação. Então eu estou considerando aqui, gente, que vai ser via web.
Tá colocando aqui validar o chamado. Então, ele vai validar. Se caso ele considerou que o chamado foi resolvido, né, atendeu, ficou satisfeito com a solução. Se ficou satisfeito, ele vai responder a pesquisa de satisfação. Responder a pesquisa. Se caso ele não ficou satisfeito, ele vai reabrir o chamado. Quando ele reabre o chamado, vai ter um link aqui para registrar o chamado. Então, considerando que ele vai reabrir. Se ele vai reabrir, eu vou colocar um link aqui 001. Esse link, ele vai vir para cá, gente. Ele vai vir para cá. Então, eu lanço aqui o evento, dizendo que ele recebeu. Aqui, é mais para a gente não cruzar, evitar o cruzamento de linhas, né, de fluxo. Um fluxo de sequência. Então, considerando aqui esse caminho novamente, então abrir o chamado, o solicitante abre o chamado, o N1 vai registrar o chamado e vai categorizar e priorizar. Categorizar se ele é uma requisição de serviços ou se ele é um incidente. Se ele for um incidente, o N1 já vai aplicar o diagnóstico inicial. E aí vai aplicar também a tabela de priorização. Vai ter uma tabela de priorização com base em impacto e urgência. Nesse diagnóstico inicial, ele vai tentar solucionar e viu o que é elegível para ele. Se for elegível para ele, ele vai aplicar a solução. Certo? Aplicou a solução, registrou aqui a solução no chamado. Então, ele vai registrar na ferramenta. Aplicar a solução, coloca o manual, porque não sabe se é na ferramenta também, né? Dependendo do incidente. Aí, solicitar validação. Então, esse aqui é uma forma de comunicação. Enviar a solicitação vai ser via ferramenta. Vai ser automático quando o N1 for registrar a solução lá como ok, como solucionado. Então, a ferramenta automaticamente já manda ou envia um e-mail para o solicitante para validar o chamado. Aí ele vai validar o chamado. Se ele validar o chamado, se ele estiver satisfeito, ele vai responder a pesquisa de satisfação. E aqui finaliza o chamado. Se caso não, ele vai reabrir o chamado. Esse reabrir, eu vou colocar com usuário tarefa, porque aí ele já reabre na própria ferramenta, né? Ferramenta do GLPI. Ok? Isso é responder a pesquisa, colocar o usuário também, validar o chamado. Vai ser o usuário, ele vai entrar na ferramenta e vai validar o chamado. Então, esse link aqui, se ele for reabrir o chamado, vai diretamente para reabrir e registrar o chamado. Então, volta para N1 e segue o fluxo novamente. Ok? Então, vamos para outra parte, que é o diagnóstico, se ele não for elegível a N1. Se ele não for elegível a N1, então o N2, que é o suporte de campo, vai diagnosticar. É um segundo diagnóstico. Então, coloca aqui N2, que é o suporte de campo. Esse N2 ele vai tentar, vai analisar, né? Analisar, posso colocar aqui analisar e diagnosticar. Então, se ele conseguir encontrar a solução de contorno,
conseguir identificar a solução de contorno, ele vai aplicar a solução. Se caso não conseguiu encontrar a solução do contorno. Bom, se ele não conseguiu achar a solução do contorno, vai existir um processo de gerenciamento de problema, que aí vai ser um subprocesso que eu não vou comentar aqui, gente. Mas esse subprocesso vai ser uma caixinha preta. Que vai ter um registro novo de gerenciamento de problema. É um novo ticket de gerenciamento de problema. Ou seja, ele não conseguiu, nesse caso, achar a solução de contorno. Então, ele vem aqui e abre um registro de problema, certo? Esse registro de problema vai ter considerado um subprocesso que pode envolver N2, N3, pode envolver fornecedores. Vai depender muito de como é a situação atual da empresa, né, qual o nível de critério, vai depender muito. Se ele conseguir achar a solução de contorno, aqui eu vou colocar como fechado, mas aqui só colocando uma observação é o seguinte: gerenciamento de problema, quando identifica a causa raiz, para a gente implantar, a gente precisa de um outro processo. Qual é o outro processo? Gerenciamento de mudança. Eu vou colocar aqui uma caixinha preta, chamado gerenciamento de mudança, que também vai chamar um outro processo, que é o gerenciamento de liberação. É o que vai implantar de fato a mudança, e gestão de mudança que gerencia a parte de liberação, né? Eu vou colocar a caixinha preta também, gente, porque não vou modelar não, tá? Não vou fazer o desenho dele não. Então aqui eu finalizo. Aqui é o seguinte, eu vou colocar aqui como grupo esses três aqui. E aplicar a solução. Ok, ele achou a solução. Vou colocar como manual, porque eu não sei como é que ele vai fazer. Então, solução de contorno identificada. Aplicar solução. E vai registrar solução na ferramenta. Que ferramenta é essa que a gente vai usar? GLPI, ok? Então, registrar a solução na ferramenta. Então, é usuário tarefa. E aqui é o seguinte, vamos ter um link. Ou a gente pode colocar o link ou pode colocar aqui direto. Vamos colocar para cá. Então, temos aqui. Então, vamos lá, gente. É o seguinte, vamos fazer uma revisão. Solicitante, ele vai abrir o chamado, ou via telefone, ou via a ferramenta, né, que a gente está utilizando aqui, GLPI. O N1 vai registrar o chamado com as informações.
né, iniciais, que é nome, telefone, a descrição da solicitação, e vai categorizar e priorizar. Categorizar se ele for incidente, ele vem em diagnóstico inicial, e se ele for requisição, aqui ele entra no processo de requisição. Porém, eu esqueci o seguinte: nesse diagnóstico, ele vai ter 3 opções. Então, esse terceiro vai ser um processo chamado incidente crítico. Esse também não vou fazer o desenho dele, mas eu vou colocar aqui. O que pode ser crítico? Hoje nessa empresa XYZ não tem uma tabela de quais são os serviços que tem criticidade, né? Que tem impacto na organização. Se os usuários ficarem sem internet, isso é crítico para o negócio? Então a ideia é que essa central de serviço tenha, na verdade, essa tabela de criticidade, quais são os serviços que são críticos para o negócio. Então precisa entender quais são os serviços críticos para o negócio, vai ter que ter um entendimento do negócio, né, de fato, para poder ver a criticidade de cada serviço. Então estou colocando aqui, se for elegível para o N1, ele aplica a solução, registra, solicita a validação. Se caso for incidente crítico, se for crítico, ele entra no fluxo de incidente crítico. Bom, se for elegível para o N1, elegível para o N2, quer dizer, se ele for elegível para o N2, ele vai escalar. Então vai escalar para onde? Para o N2. Então o N2 vai analisar e diagnosticar. Se tiver a solução de contorno identificada, ele aplica a solução e registra a solução na ferramenta. A partir do momento que ele registra a solução na ferramenta, a central de serviço N1 vai solicitar validação e vai seguir aquele fluxo novamente de solicitação do usuário para validar o chamado. Ele responde a pesquisa e aqui finaliza. Aqui finaliza pode ser um término final. E aí reabrir o chamado. Esse reabrir, a gente está usando aqui um link, chamado aqui 001, e ele vem para cá, 001. Então aqui seguindo o fluxo novamente. Pronto, gente, aqui é um processo simples. E vou comentar rapidamente agora. Que essa empresa aqui não tinha, né, uma ferramenta de chamado, então a gente considerou que a ferramenta vai ser o GLPI e as entradas vai ser tanto via telefone quanto via web. Então, essa abertura de chamado. O solicitante abre o chamado, o N1 registra o chamado. Esse N1 está totalmente focado em atendimento via web e atendimento por telefone. Ele registra o chamado, categoriza e prioriza, com base nessa tabela de priorização, de impacto e urgência. Se o chamado for uma solicitação de serviços, então a gente tem um processo aqui chamado requisição de serviços. Se for com relação ao incidente, ele segue o fluxo. Por que segue o fluxo? Porque esse processo é o gerenciamento de incidente, com base nas boas práticas. Lembrando que as boas práticas pode ser instanciada de acordo com cada organização. Então, esse diagnóstico inicial vai ser o N1 que vai fazer. Então, ele tem que diagnosticar, se for elegível para ele, para o N1, ele vai aplicar a solução. Se for crítico, um exemplo, se a internet caiu, né, para todo mundo, a empresa ficou sem funcionar, ficou sem acesso à internet, então, se for crítico, ele entra num processo de incidente crítico e vai envolver a área funcional, ou seja, a parte da liderança, né, para tomar alguma decisão que vai envolver.
tanto a área técnica, tanto a área hierárquica nesse incidente crítico. Ou, se caso não for elegível para N1 e for um incidente, ele vai escalar para o N2. O N2 vai analisar e diagnosticar, vai prestar aqui a solução de contorno, identifica, aplica a solução, registra a solução na ferramenta, a ferramenta lá ele vai me mandar automaticamente a partir dessa solução que o N2 vai registrar. Então, ele vai enviar aqui uma informação automaticamente para o usuário solicitante. Para fazer a validação, ele recebe, valida o chamado, responde e finaliza. Se caso não estiver satisfeito, ele reabre o chamado. Pronto, gente, aqui é isso. Podemos colocar aqui um N3, porém o N3 a gente considera que ele vai estar aqui, ó, gerenciamento de problema e incidente crítico. Esse aqui, ó, esse especialista aqui, tanto o especialista quanto o coordenador de atendimento, ele vai estar muito envolvido na parte de incidente crítico, né? Vai ser acionado tanto no incidente crítico como gerenciamento de problema. Gerenciamento de problema, gerenciamento de mudança. Então, esses processos aqui não foram desenhados, não. Vai ficar para uma segunda instância. Ok? Quando a gente fala instância de processo, é com relação ao atendimento, né? Cada chamado que vier na central de serviço, tanto via telefone quanto via web, é considerado instância do processo. Esse aqui é um processo inicial. Espero que vocês tenham gostado. Assim, foi bem prático, bem básico mesmo. Mas para mostrar como é que faz um desenho de um processo com base nas boas práticas do mercado. Vocês podem consultar ITIL, COBIT e assim, diversos outros frameworks. Então aqui foi baseado com base nos dois, tanto em ITIL como COBIT também tem essas informações de categorização e a gente pode maturar depois o processo em um segundo vídeo. Então, espero que ajude alguma pessoa, principalmente para o pessoal que está iniciando aí a parte de gerenciamento de serviço de TI. E agradeço a atenção de todos. Um forte abraço.